já parou para pensar que o seu Deus, ele é grande? Ele é grande em poder, em força, em perdão, amor, em fidelidade, em sabedoria, mas enfim, nosso Deus é grande. Esse é o estudo de número 1294 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Das batalhas, das adversidades e das lutas, diante das aflições, ao invés de nós ficarmos olhando para a grandiosidade das nossas dificuldades, nós devemos olhar para a grandeza do nosso grande e poderoso Deus. A luta pode ser grande, o problema pode ser grande, mas o teu Deus é muito maior. Vamos ao nosso tema. Nosso Deus é grande. Nosso texto base está no Salmo 145, verso 3, que diz: o Senhor é grande e muito digno de louvor, sua grandeza é insondável. Outra versão diz: grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Que Deus lindo! Nosso Deus é grande. Existem diversos versículos na Bíblia que nos afirma isso, e diversos personagens reconheceram que Deus é grande. Vamos nos lembrar de Davi, quando ele estava na presença do povo, reconhecendo que o nosso Deus é grande. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11, verso 12, diz: ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra te pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, em tuas mãos residem toda a força e o poder. Na tua destra a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece. Nosso Deus é soberano, é supremo, ou seja, ele está acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer problema. E Davi reconheceu quem é Deus em sua oração para a construção do templo, pois ele reconheceu a grandeza do nosso Deus, e o salmista reconheceu que o nosso Deus é grande. Salmo 96, verso 4 diz: porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, ele é o mais temível de todos os deuses. Olha que lindo, nosso Deus é digno, somente ele é digno de louvor, de todo louvor e de toda adoração. E o salmista, ele convoca toda a terra para louvar ao nosso Deus, para louvar, demonstrando gratidão, amor e também confissão. O salmista reconheceu que o nosso Deus, ele é o único Deus, o verdadeiro Deus, e deve ser louvado por todos os seres humanos. Certa vez os descendentes de Corá, que são os coraitas, reconheceram que grande é o nosso Deus, no Salmo 48, verso 1, que diz: grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade de nosso Deus. O Salmo se inicia referindo à grandeza do nosso Deus, o merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e adoração. Será que temos realizado um louvor com excelência, um louvor com sinceridade, reconhecendo a grandeza do nosso Deus? No Salmo 48, verso 2 diz: seu santo monte, belo e alterneiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião tem do lado norte a cidade do grande rei. No versículo 2, os coraitas reconheceram que o nosso Deus, além de ser grande, ele é o grande rei. E o
Monte Sião é de grande importância em Jerusalém. Ele é considerado um lugar sagrado para muitos e Jerusalém é a cidade escolhida pelo nosso Deus como símbolo da sua presença. E essa presença gloriosa, a presença do nosso Deus está dentro de nós através do seu Espírito Santo. Após o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário, o Espírito Santo veio. E quando nós recebemos o nosso Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E o salmista ensina que o nosso Deus é grande e está acima de todos os deuses. Salmo 95, verso 3, além de Deus ser mais temível que todos os deuses, ele está acima de todos os deuses. Vamos ler então Salmo 95, verso 3. Pois o Senhor é o grande Deus, o magnífico Rei, acima de todos os deuses. E outra versão diz que o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Nosso grande Deus é incomparável, é majestoso, é magnífico, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, o sustentador do Universo. A Bíblia fala que ele sustenta tudo com as suas mãos. E o profeta Jeremias reconheceu que o nosso Deus é grande. Jeremias capítulo 10, verso 6 e verso 7. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e magnífico é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve o amor reverente, que é o temor do Senhor, porquanto entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não existe nada, nem ninguém que possa se comparar à tua pessoa. Sim, o nosso Deus é grande, é poderoso, maravilhoso, fiel, ele é incomparável. Nele você pode confiar, nele você pode depositar toda a tua esperança, mesmo que as lutas sejam grandes. Lembre-se, o nosso Deus é maior, ele tem todo o poder, força, amor, e não precisamos temer, porque ele está conosco, ele nos sustenta. Olha que tremendo, ele, é somente ele que nos dá a vitória e nos faz mais que vencedores em qualquer batalha. Vamos nos lembrar que Neemias, ao saber como estava a cidade de Jerusalém, desprotegida, sem muros, ele fez uma oração ao nosso Deus, reconhecendo a grandeza, a fidelidade e a misericórdia do nosso grande Deus. Neemias capítulo 1, verso 5 diz: e desabafei, olha a oração dele, ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nosso grande Deus, ele é digno de ser temido, ele é poderoso, ele é digno de ser louvado e de ser adorado, ele é digno de toda confiança, de toda credibilidade, mas também ele é digno de toda honra. Nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Neemias recorreu ao grande Deus, ele pediu socorro, ajuda para que pudesse ser reconstruída a cidade de Jerusalém. Agora é tão importante nós nos lembrarmos que nós temos livre acesso a esse grande Deus, como nos ensina o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 3, verso 12 diz: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo, o Filho amado do nosso Deus, nós temos esse livre acesso. O nosso Senhor Jesus é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens, o Filho unigênito do nosso Deus Altíssimo, e é através de Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a reconciliação e a paz com o nosso grande Deus. Neemias, ele encorajou o povo, dizendo que não precisavam temer os inimigos, mas deveriam se lembrar
do grande e poderoso Deus. Será que você tem se lembrado? Neemias capítulo 4, verso 14 diz: fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não os temais de modo algum. Lembrai-vos do eterno, nosso Deus grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossa propriedade. Nós precisamos trazer à nossa memória quem é o nosso Deus, o grande e poderoso Deus que nós servimos. Ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele nos dá atenção, não é porque merecemos, não. Ele dá atenção às nossas orações, Ele nos sustenta, e diante das batalhas, Ele até peleja por nós. Sabe por quê que Ele é assim? Porque Ele é maravilhoso, não é pelo nosso merecimento, mas é pela graça, bondade, misericórdia dEle. E nós podemos nos lembrar que Neemias encorajou o povo, encorajou eles a olharem, a se lembrarem do grande, eterno, poderoso Deus. E nós precisamos nos lembrar o tempo todo, diante da luta, maior que a nossa luta é o nosso Deus, diante da dificuldade, maior que a dificuldade é o nosso Deus, diante da enfermidade, maior que a enfermidade é o Todo-Poderoso, o nosso grande Deus, e não devemos desistir. Eu quero citar Eliú, no discurso dele para Jó e aqueles outros amigos, reconhecendo que o nosso Deus, Ele é grande. Jó capítulo 36, verso 26 diz: eis que Deus é grande e nós não o conhecemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Outra versão diz: eis que Deus é grandioso e não o conseguiremos compreender, nem mesmo podemos calcular os anos da sua existência. Nossa mente ela é limitada, nós não conseguimos compreender o Senhor. A grandeza do nosso Deus é insondável, a sua sabedoria é elevada, Ele é grande em poder. Nós precisamos sempre estar atentos a isso. Jó capítulo 37, verso 23 diz: quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender. Grande é em poder e justiça, e pleno de retidão. A ninguém, pois, oprimirá. Nosso Deus é grande em justiça, poder, retidão. Ele é Deus em todo o tempo, independente de nós seres humanos. Os caminhos do nosso Deus são inescrutáveis. A sabedoria do nosso Deus é elevada e mais elevada que os céus. Você observa que ele o fala, não o podemos compreender, mas é importante fazermos como o profeta Oséias nos ensina. Devemos aprender e prosseguir em aprender, conhecendo assim o nosso Deus. O nosso Deus ele é grande em amor. João capítulo 3, verso 16 e verso 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, em seu imensurável amor. Ele enviou o seu Filho Jesus para que tenhamos vida eterna, para nos salvar do pecado, do destino cruel da condenação. Quem que vai ser condenado? Aqueles que não creem no grande e poderoso Deus, no seu Filho precioso, amado, unigênito, Jesus Cristo. E Deus, ele é maravilhoso, ele é grande. E para um grande pecador, um grande salvador, olha que tremendo, Deus nos livrou de uma eternidade horrível, uma eternidade sem a presença dele, do lago de fogo e enxofre. Em seu grande amor, o nosso Deus providenciou escape para que nós pudéssemos estar perto dele, vivendo na presença dele eternamente. E foi o seu próprio Filho Jesus o único caminho que pode nos conduzir ao nosso Deus. Nosso grande Deus nos abençoa, nos sustenta, nos fortalece. Ele nos capacita nas batalhas. Nós temos citado alguns exemplos aqui, exemplos da Bíblia. Nós devemos nos lembrar que nosso Deus é grande em nos perdoar. Podemos pensar no exemplo do rei Manassés,
um dos reis de Judá. E interessante que mesmo ele sendo filho do rei Uzias, Manassés foi um rei cruel e idólatra e que ignorava as advertências do nosso Deus, não temia o nosso Deus, ele fazia tudo o que desagradava ao nosso grande Deus, bem diferente do pai dele, o rei Ezequias. Segundo Reis, capítulo 21, verso 6 diz: e queimou o seu próprio filho como holocausto e sacrifício às divindades que cultuava. Ele praticou adivinhações pelas nuvens, dedicou-se à feitiçaria e recorreu a médiuns e a todo aquele que dizia consultar espíritos. Assim fez tudo quanto Deus reprova e por isso provocou a ira do Senhor. Um rei cruel que fez tudo que o Senhor reprova. Mas quando o rei Manassés se viu diante da aflição, levado preso para a Babilônia, ele se arrependeu, ele se humilhou, ele se rendeu, buscou a presença do grande Deus em oração e foi perdoado. Nosso Deus é grande em perdão. Segundo Crônicas, capítulo 33, verso 12, verso 13, diz: em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor, o seu Deus, e reconhecendo seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, Yahvé o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que Yahvé é Deus. Para um grande pecador tem um grande e suficiente Salvador. Manassés foi perdoado, restaurado, transformado e ele se tornou um servo do grande rei, do grande Deus, levando o povo novamente a adorar somente ao Senhor. Vou começar a concluir. No nosso texto base, nós podemos entender que a grandeza do nosso Deus é ilimitável, ou seja, verdadeiramente não tem limites. Não há nada e nem ninguém tão grande, poderoso, majestoso, glorioso e abençoador como nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo grande Deus. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.